Marcos 16, acharei? Marcos 16, versículo 15. Acharam? Olha o que está escrito aí, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos dar uma paradinha aqui? Esse livro aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele não está falando só comigo, com os pregadores. Todos os discípulos de Jesus têm a missão de ajudar no evangelho de Cristo. Não é o pastor, não, no evangelho, no crescimento da palavra, na evangelização. Cada um tem um dom, mas todos unidos no evangelho de Cristo. Então eu estava explicando, eu estava sentado lá ontem na sala, né? Que hoje em dia o evangelho não está mais como era lá atrás. Lá atrás os cristãos eles se preocupavam, eles tinham as lutas deles, né? Que eles queriam ter a vitória, mas eles se preocupavam em ganhar a alma para Jesus. Que é para isso que a gente está aqui na terra. A gente não veio como ensinado lá na parte da ciência, né, na área lá da escola. O pessoal fica ensinando que a gente nasceu, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Não, a gente não viemos no mundo para isso. Todos nós viemos no mundo com um propósito de ganhar a alma, de fazer a vontade, a obra de Deus. E Jesus Cristo, o desejo de Jesus aqui na terra, ele não quer bens material, ele não quer nada aqui. O que ele quer daqui é alma. Você está entendendo? Sim ou não? O que ele quer aqui da terra é pessoas que se convertam para ele levar para o céu. E isso aí, a gente que estamos aqui, que somos responsáveis de ganhar o seu vizinho, o seu parente. Você está entendendo? Uma pessoa que Deus não envia até você, e às vezes a pessoa não prega, não fala, não faz nada para as coisas de Deus. A gente tem que observar isso. O servir a Deus, gente, não é de qualquer maneira, assim, de qualquer maneira, tem que se esforçar, né? Tem pessoas que não ligam muito, assim, tem os seus afazeres, não tem muito tempo, mas lá atrás o pessoal sempre procurava estar na igreja, procurando ver o que podia fazer na igreja, o que o pastor está precisando, o que a pastor está precisando para a obra de Deus. Não é para servir o pastor, não, é para ajudar na igreja. Você está entendendo? E hoje a gente não vê muita coisa assim, então é um afastamento de Deus. Gente, hoje o evangelho, eu acho que em todas as épocas da terra, o evangelho está muito... As pessoas não estão buscando a solução e buscando a saída, não está buscando as coisas na palavra de Deus. Tem muita gente vivendo fora da palavra de Deus. E se você for falar para ela que está fora, a pessoa se ofende. Mas fora da palavra a gente não consegue ser realizado, porque a portazinha é estreitazinha. E como ela é estreita, as coisas têm que ser tudo certinho. A maioria do problema da humanidade hoje, na presença de Deus, é a desobediência e a incredulidade. Esses são os campeões. A desobediência, a incredulidade e o ódio tem sido o principal que está derrubando pessoas na minha igreja. E muitas das pessoas não enxergam isso, porque às vezes a gente não entende que a gente não está na obediência a Deus. Jesus, tudo que a gente vem para a igreja, pessoal, Jesus traz a gente para ensinar a gente. A gente vivia lá no mundo. Lá no mundo a gente não tinha uma liderança, a gente não tinha um Senhor, a gente não tinha que respeitar, como é que se fala?
que se... está na minha mente, mas não sai. Que se render a uma liderança. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, a gente precisa se render à liderança do Espírito Santo. Eu tenho duas opções quando eu me torno cristão. Eu continuo deixando eu mesmo me governar, ou eu vou deixar Jesus, o Espírito Santo de Deus, me governar. Um dos dois. Só que se eu continuar eu mesmo me governando, as coisas que davam errado lá no mundo só vai fazer a diferença que vai dar errado dentro da igreja também. Não mudou nada. Entendeu? O que eu vivia sofrendo lá no mundo, eu vou estar sofrendo dentro da igreja. Normal. Aquela pessoa da minha família que não era convertida vai continuar não sendo convertida. Porque não está entendendo? Porque não houve uma mudança em mim. E às vezes pode até haver uma mudança de igreja. Ah, não gostei dessa igreja, eu vou para a igreja do Toninho. Aí a pessoa vai para o Toninho. Aí fica lá um tempo, não gostei não. Eu prefiro do Bernardino, esse Toninho aí. Fala muita bobeira, eu vou para o Toninho, aí vai para o Toninho. Mas se não houver uma mudança na pessoa, ela simplesmente vai ficar de igreja em igreja, igreja em igreja, e a vida dela é a mesma coisa. Você está entendendo? Por quê? Eu estava observando uma família, tadinha, que estou orando por eles. Porque assim, eu não acho que ninguém é obrigado a ficar aqui na igreja. Não, isso não, de jeito nenhum, entendeu? Se eu tenho livre-arbítrio, ela vai para onde ela se sentir melhor. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho enorme certeza com Deus de que o que eu prego é tudo a verdade. Isso eu tenho. A pessoa pode rodar o mundo todo se ela quiser aí. Se ela quiser andar com Jesus, ela vai voltar e vai parar na verdade do mesmo jeito. Ela vai lembrar para aquela pastora, ela falar na verdade, entendeu? Porque isso aí eu tenho certeza. De coisas que eu tenho certeza, que eu sou de Deus, que eu falo a verdade, que eu sirvo um Deus vivo, que eu não falo dele só porque eu já ouvi falar de Deus, não, gente. Eu vivo com Deus, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Ele fez em mim e continua fazendo. É porque tem coisas que você não fala, é demonstrado através da sua vida, entendeu? Mas eu não ando vindo para a igreja, pregando o Evangelho sem ter certeza de Deus, não. Eu, quando venho aqui pregar, eu oro a Deus antes de vir. Mas eu não simplesmente chego diante de Deus, Deus só vai lá, se eu me usar, eu vou lá e pronto. Não. Nada disso. Moisés, ele falou assim para Deus, Deus, tudo bem, o Senhor está mandando eu ir lá. O Senhor vai enviar o seu anjo, né? Já garantiu que vai dar tudo certo, mas se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Moisés falou isso para Deus. E eu, quando eu venho pregar aqui o Evangelho, eu oro a Deus antes. Eu falo, eu tenho que ter certeza que o Senhor vai comigo, senão eu não vou não. Porque eu não vou falar nada de mim mesmo, não vou pregar nada de mim mesmo. Eu tenho certeza, eu sei que eu sou do Senhor, o Senhor me chamou. Então, para mim falar o que eu acho, que eu penso, não vou. E aí eu faço aquela oração, e não é uma coisa de boca não. Aí quando eu sinto o Espírito Santo, pastor, como é que a senhora sente o Espírito Santo? Irmão, se você tem coisas que dá para explicar a você, tem coisas que só você sentindo mesmo, entendeu? É mais ou menos assim. Eu posso explicar para você mais ou menos como é que é o gosto de uma manga, mas você vai ter certeza mesmo quando você comer ela, entendeu? Você comer, você vai saber o que é. Mas quando eu sinto o Espírito Santo em mim, aí eu venho aqui pregar. Porque eu sou um instrumento de Deus, eu larguei. Jesus me libertou de muita coisa e eu abri mão de muita coisa, irmão. Eu abri mão da minha vida para pregar o Evangelho de Cristo. Da minha vida, por quê? Porque eu renunciei a muita coisa, gente. Meu esposo faleceu, eu renunciei de casar de novo, para ficar só servindo a Deus, para melhorar um pouquinho. Assim, claro que estava bom sendo casado, mas já que Jesus recolheu, para melhorar um pouquinho a obra de Deus, que a Bíblia diz que a mulher sozinha, ela tem mais tempo de servir a Deus do que a casada. Então, eu abro mão de casar, eu abro mão de muitas coisas na minha vida. Às vezes eu abro mão de fazer um passeio, como o pessoal diz assim, uma higiene mental. Eu tenho parente meu
em Macaé, eu tenho parentes meus em Petrópolis, eu tenho pessoas aqui, eu tenho parentes meus em Niterói, eu tenho pessoas aqui que falam, pastora, eu tenho uma irmã aqui, a mãe do João Vitor, não tem a mãe do João Vitor? Ela mora lá em Cabo Frio, e lá tem um lugar lá que tem umas praias bonitas, ela manda os vídeos de lá, de cada praia linda, ela mora na beira da praia. Ah, como ela fala, pastora, vem pra cá, pastora, pega suas filhas, pastora, vem passear aqui, não sei o quê, né, passar uns diazinhos aqui na beira da praia, um lugar lindo lá onde ela mora fora. Aí o João já até falou, pastor, se a senhora quiser, a gente vai, eu vou de moto na frente, a senhora vai atrás de carro, eu guiando a senhora, a gente vai passar um dia lá. Mas eu não vou, mas por que você não vai? Você não gosta de passear? Não é isso, gente. Eu vou lá para o Cabo Frio, sabe quantas horas de viagem? Aí eu vou para lá, não dá, chegar lá e vir no mesmo dia embora, eu não vou aproveitar nada. Se eu for ficar lá, eu vou acabar interrompendo o culto aqui da igreja. Você está entendendo? Tem muitas coisas que a gente renuncia. Não, tá a mesma coisa. Tá. Tá, não. É alguma coisa depois disso aqui, ó. Tá baixinho. Amanhã você tem que ver isso tudo aí. Aí, o que acontece? Então, muita coisa. Então, eu não prego uma coisa que eu acho que é de Jesus. Não, isso eu não tenho certeza, não falo disso. Eu falo daquilo que eu já vivi, que eu tenho certeza. Outra coisa é pregar uma coisa que eu não vivo. Eu acho isso aí muito errado. Eu não passei por aquilo ali. Como é que eu posso dizer para você que pimenta arde se eu nunca comi pimenta? Então, o que eu prego, que atrapalha às vezes a vida da pessoa, que tem que mudar, que a pessoa tem que ser diferente, é porque Jesus fez primeiro em mim. Primeiro Jesus me ensina, passo por aquilo ali. Aí depois que ele me ensina a lição, ele fala, Fabiana, você não pode fazer isso. Tá vendo? Isso atrapalha a sua vida comigo. Ou você tem que passar a fazer isso aqui. Você não pode se afastar de mim, você tem que ter mais compromisso comigo. E da mesma maneira que dá ruim às vezes para você, o pecado dá ruim para mim. Não é porque eu prego santidade, porque eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, não. Porque eu já errei, eu sei como é que é errar, e eu sou ensinada por Deus igual a você. Tem horas que, irmão, às vezes eu tenho umas falhazinhas que às vezes eu falho, que eu tomo uma lambada feia, tá? O Espírito Santo chega lá, tá vendo? Pecado é pecado, não é porque você é pastora que você pode fazer, não. É sério, irmão, o Evangelho de Cristo é obediência, não tem isso. E atrapalha a nossa família. Outro dia eu estava falando com a Natasha lá. O diabo, ele é muito covarde. Ele é muito covarde. Ele tenta você de tudo quanto é jeito, para tentar te derrubar. Aí, quando você cai, você enfraquece um pouquinho. Quando você cai, você fica... A própria Bíblia diz isso, né? Você tem que se pedir força a Deus para se levantar. Você fica meio desanimadinho quando você cai. Quando você cai, ele vai direto na tua família. Ele vai direitinho naqueles que você mais ama. Vai certinho naqueles que você mais ama. O diabo, ele é muito covarde. Quantas vezes o diabo já me atacou, usou um para me atacar. Aí eu caí, ele atacou o outro. Quase destruiu pessoa da minha família. Ele usou um para me atacar, para me derrubar, para ele derrubar o outro. Eu estava conversando ontem com a Natasha, estava falando, Natasha, a única coisa boa de você ser assim, é horrível que eu passei lá no mundo, longe de Jesus. Não tem nada de lembrança boa. Mas uma única coisa que é bom, que eu passei no mundo, é que você fica maduro, você tem experiência. Como que o diabo vem, o que ele faz, o que ele trabalha. Esse meio espiritual, você vai começando a aprender com Jesus. Às vezes é um pecado que você vê na pessoa, por exemplo, uma doença. Tem uma pessoa da família doente, todo mundo orando pela doença.
Sai em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor já deu saúde comigo, que não sei o quê. Mas às vezes por trás daquela doença tem outra coisa. Aquela doença é tipo um rabinho de gato, para você não enxergar o que tem por trás daquela doença. Entendeu? Vai ficar todo mundo orando pela doença, mas a causa é outra. Por exemplo, a Miriam. Qual era a causa da doença da Miriam? Um pecado contra Moisés. Ia adiantar todo mundo ficar orando pela lepra? Tá vendo como é que é? Porque se você não tiver a visão espiritual, de repente você está orando lá pelo teu parente lá que fuma. Meu Deus, liberta essa pessoa. Eu não sei que tanto eu já orei para ela parar de fumar, meu Deus, mas de repente ela tem um ódio. Ela tem outra coisa no coração dela. Uma pornografia, um adultério, alguma coisa. Que você já orou, que às vezes aquele vício não sai dali, porque o diabo está em outro lugar. E aquilo ali é uma consequência, porque um abismo vai puxando o outro. Às vezes a causa é outra. Você está entendendo? Então, é a mesma coisa a Miriam. Todo mundo podia orar pela lepra. Meu Deus, foi um tempo, meu Deus, essa poeira desse deserto, cura essa mulher. Nada ia curar ela desse jeito não, porque a lepra dela era um pecado que ela tinha no coração. Por isso que o troço não saía. Só saiu lá no tempo de Deus mesmo, que foi o tempo que Deus determinou. Então você ora, o troço não sai da vida da pessoa. Você fica, meu Deus! Mas às vezes o problema é outro, no coração daquela pessoa. E se você para enxergar isso, só com o Espírito Santo você vai enxergar o pecado, o oculto e o escondido. Se você não tiver aquela comunhão com o Espírito Santo, você não enxerga para onde que é a fonte que o bichinho está entrando. Entendeu? Sim ou não? Então funciona desse jeito. Eu, semana passada, hoje é domingo, né? Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira eu estava pregando aqui, sexta-feira à noite. Aí veio 2 pessoas comentar comigo. Quando eu cheguei em casa, eu abri o zap, veio 2 pessoas falar comigo: pastora, é impressionante. Eu falei: o que foi? Engraçado, se Jesus usa a senhora certinho, que vai acontecer. Parece até que a senhora já sabia que aquilo ia acontecer, mas não é isso. É o Espírito Santo, ele mostra o que está de errado. Porque ele conhece o coração da pessoa. O nosso coração tem que estar limpo. Entendeu? Nosso coração tem que estar limpo. A gente tem que estar em comunhão com Deus, em obediência. Tudo aquilo que Deus vai ensinando a gente na igreja, a gente tem que esforçar para fazer. Vamos dar um pulinho lá? Aqui, está falando aqui, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas pastor, a senhora só falou isso, mas é isso. A gente tem que se esforçar. Não é só pelos nossos objetivos, a gente tem que se esforçar pelo reino do céu. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, cada um de uma maneira diferente, mas todos somos responsáveis. Às vezes até você, se você contar um testemunho para o seu vizinho, convidar sua vizinha para vir na igreja, isso já é uma evangelização que você está fazendo. Você está entendendo? Você pega uma mensagem: pastor, eu não sei pregar direito, mas eu vou compartilhar essa mensagem aqui de Deus. Vai compartilhar um montão de reteté, de revelação, que você vai estar até piorando a vida da pessoa. E você dá coisa ruim para os outros, que não volta para você. Não faz isso não. Você tem que dar coisa boa. Jesus mandou a gente repartir o pão. Não é isso que ele mandou? Ai, pastor, mas eu não tenho pão para ver, irmão. Estou falando do mundo espiritual. Senão você vai ficar igual de Podemos aqui. Jesus vai falar: você só entende as coisas da carne. Eu estou falando do pão espiritual. E qual é o pão espiritual? Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Jesus é o pão. E quem é Jesus? A palavra. Então, quando Jesus está mandando você repartir o pão, ele está falando que é para você passar adiante o que você tem recebido de Deus. Você aprende e vai ensinando. Você aprende a descobrir e vai ensinando.
Pastora, mas eu não posso ensinar, porque eu ainda não aprendi, eu ainda estou aprendendo. Então eu também não posso ensinar, porque todos de nós vamos morrer, subir para a glória aprendendo. Na escola do Espírito Santo ninguém se forma. Jesus é assim, Jesus vai me ensinando, o longo que ele está me ensinando, e ele vai me usando para ensinar, vai me usando, me ensinando e me usando para... Porque se for, não, quando eu estiver pronto eu prego o evangelho, tu vai pregar lá no céu para quem? Lá já tem hoje. E quando você estiver pronto, Jesus vai te levar. Entendeu? Você vai pregar para quem lá em cima? Os anjos não precisa, você tem que pregar aqui na terra. Glória a Deus. Sim ou não? Então tudo com Deus funciona com a obediência. Quando nós não obedecemos, aí olha o que está escrito lá no livro de João, vamos lá. Jesus falou aqui. E quando você é uma pessoa de Deus, não tem para onde correr. Você aceita a palavra de Deus, você é uma pessoa obediente, você aceita o que Deus está falando. O problema é quando a pessoa não aceita e não obedece. É igual a família. Poxa, eu não entendo, pastor. Eu faço de tudo. Por que meus filhos não querem saber de Jesus? Lá em casa ninguém quer saber de Jesus, irmão. Primeiro, você tem que ficar firme com Jesus. Você. Não existe você primeiro fazer umas paredes se não tem a coluna firme, não. É óbvio isso, né? Porque é o nome óbvio. Isso aí, isso é troço aí. Tem como você construir umas paredes se as colunas ainda não estão firmes? Você não fez ainda o alicerce? Será que você não está pulando um pouquinho? Vai fazer a casa sem as colunas firmes. O que vai acontecer com essa casa? Está entendendo? A sua família, ela depende de você para se firmar. Quanto mais firme você está com Deus, mais firme vai estar a sua família. E isso é bíblico. Noé, a família dele foi salva por causa dele, da fidelidade dele. Porém, o Saul já foi o contrário. A família dele morreu toda por causa dele. Por causa da infidelidade dele. Então, como assim? Pastor, eu queria muito que meus filhos, minha família viesse aos cultos. Mas, irmã, nem você vem. Deus está esperando você para ser uma pessoa firme com Deus. E aí? Eu quero que meus filhos vá para o culto, que seja fiel a Deus. Mas eu também não vou. Eu vou de vez em quando para a igreja. Eu queria que minha família tivesse um compromisso sério com Deus, mas eu também não tenho. Existem pessoas que não tem uma igreja certa, não tem pastor certo, a pessoa está desbaratinada na vida. Ela não está no caminho certo. E você tem que ter uma liderança, você tem que ser uma pessoa obediente aos seus pastores, você tem que ter um caminho certo. Pastora, por que a senhora está falando isso? Pessoal, preste atenção, eu não sou melhor do que vocês. Eu sigo nessa igreja, pessoal. Entra lá no Facebook e vê o nome dessa igreja. Mas eu já vi. Então, essa igreja faz parte lá da Luz de Lemo. Isso aqui é uma filial. E existe uma sede. A sede existe um pastor. E aquele pastor é o meu pastor, o pastor Francisco Mota da Silva. Eu sei certinho o endereço da igreja onde eu congrego. Rua Emílio de Menezes, número 105, 101. Vila Anitta. Eu tenho igreja certa. Eu tenho pastor certo. Eu dizimo. Você está entendendo? Eu estou em todos os cultos que foi me ordenado a estar. Porque quando eu vim para cá, eu falei para o pastor, e agora? Como é que eu vou assistir os cultos? Porque eu não faltava culto quando eu vim para cá. Faltava, Natal? Não faltava. E detalhe, eu ia para a igreja de segunda a segunda, tá? Segunda eu ia para o estudo bíblico. Terça eu ia para ajudar a pastora no culto dela. Quarta eu ia para as 3 reuniões do pastor Mota. Quinta eu ia para ajudar a pastora no culto dela. O pastor pediu para mim estar lá, porque ela tinha as duas, tinha umas criancinhas. Era o Gabriel, a Gabriela e a Ágata, né?
Exato, tudo pequenininho. Aí eles ficavam correndo para cá, atrapalhava a pastora de pregar. O pastor pediu para mim ir para lá, dar uma força a ela lá. Aí eu ficava brincando com as crianças, aproveitava e ficava assistindo a pastora pregar. Sexta-feira eu ia para as 3 reuniões do pastor Mota. Sábado eu ia para a consagração de manhã da pastora Conceição, pastor Zildo. Até falei para elas que uma hora dessa que eu vou lá fazer uma visita na consagração, matar a saudade. Domingo eu ia para as 2 reuniões do pastor Mota. Eu ia a semana toda para a igreja. E quando o pastor mandou vir para cá, abaixo de Deus, ele foi usado por Deus, para desobedecer nosso pastor. Eu falei para ele, pastor, e agora? Como que eu vou participar do estudo aqui na igreja, se os dias de lá que o senhor mandou pregar é o mesmo dia, os mesmos horários que aqui? E detalhe, não o mesmo dia, porque o pastor falou para mim, Fabiana, você vai lá para a Vila São Luís, você vai pregar terça. O terça foi ele que colocou o terça, entendeu? Terça, quarta, sexta e domingo. E você vai pregar lá, domingo, igual os mesmos horários que aqui. Só que a diferença é que aqui eu pregava quarta, sexta, terça, quarta e sexta, eu pregava 3 reuniões igual lá. Só que estava muita correria para mim, porque tinha que botar ele para estudar, aquela coisa toda, e não estava dando, porque lá tem pastores de auxiliar para isso. Aqui ainda não tem. Aí eu conversei com ele, ele falou, Fabiana, então deixa o culto da tarde, que eu ainda estou orando ainda, para que Deus venha levantar um pastor e uma pastora para a gente botar aqui no culto da tarde. Aí o que acontece? Ele falou o seguinte, você vai para lá, você vai pregar lá, vai fazer a obra de Deus, e você vai assistir as minhas reuniões aqui pela live, e você vai vir para o culto aqui uma vez por mês, você tem que vir a Santa Ceia, você tem que tomar aqui da sua família. Aí você vem para cá, você serve lá e vem para cá. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, exatamente como o pastor falou. Então eu estou debaixo de uma liderança, estou debaixo de uma obediência de um pastor. Eu não estou fazendo os troços da minha cabeça, o que eu acho, o que eu penso, não funciona isso. Esquece isso, gente. Se a gente não estiver debaixo de uma liderança, não funciona. Você está entendendo? Então eu tenho uma igreja certa. Você pode vir no final do mês, no dia da Santa Ceia. Eu duvido se você me vê em outra igreja. Estou falando que você não deve ficar numa igreja só, não, mas irmão, você tem que pegar um ritmo na sua vida. Você tem que ir a um lugar onde ali tem certeza que é de Deus e ficar firme, porque senão você fica igual aquela pessoa que a Bíblia diz que nos últimos dias vai ter comichão no ouvido. Uma hora você está aqui, outra hora tu ouve isso, uma hora tu ouve que Jesus já levou a doença, outra hora tu ouve que Jesus não levou. O João Vitor, toda Santa Ceia, ele vem aqui e vai lá no Pastor Mota, não é, João? Você gosta de ir lá também de noite, né? Você acha que você não toma Santa Ceia lá de noite. Você já tomou aqui, mas ele gosta de ir lá. Ele vem aqui e vai lá. Você me vê lá na Santa Ceia? Tem certeza que é eu mesmo? Eu não vou para outra igreja, eu vou para lá. Que lá é a minha igreja. É onde eu fui liberta. E vai fazer o quê? 15 anos que eu estou lá. Vai fazer 15 anos que eu estou no Pastor Mota, vai fazer 10 anos que eu estou pregando o Evangelho. Eu fiquei 5 anos lá antes de começar a pregar. Vai fazer 15 anos. Vai fazer 10 anos que eu estou ministrando a palavra de Deus. Então, eu não fico assim, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu vou para lá. Isso atrapalha a sua vida. Daqui a pouco, sabe aquela pessoa que come um pouquinho cada coisa no Natal? Tu vai na casa do Toninho, uma rabanada. Aí vai na casa do Getúlio, um pedacinho de pudim. Aí tu vai na casa do Geraldinho, um escondidinho. No final da festa, você se sente mal. O negócio não estava legal. Aonde você comeu, Lóia? O que foi? Foi a rabanada? Foi o pudim? Foi o escondido? Você nem sabe que te fez mal, porque você misturou tudo. Você comeu um pouquinho em cada lugar. Você está entendendo? É assim o Evangelho. Se você fizer aquele milkshake, daqui a pouco você está desviado. Eu já vi um montão de gente desviada assim. Você começa a ouvir aqui, lá, aquilo, daqui a pouco você não sabe mais o que faz. E tem pessoas que não é generalizando, mas tem pessoas que fogem da igreja onde tem palavra. Ela prefere uma igreja que não fale nada do pecado dela.
porque lá é só vitória. Ali é só vitória. Porque Deus vai te abençoar, porque você vai ganhar uma casa, porque você vai ganhar um carro, a pessoa não mexe com o pecado dela. E isso não é evangelho, pessoal. O evangelho, ele confronta você, o seu pecado. Ele bate de frente. Se você tiver em pecado, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Não tem para onde correr. E se você é filho de Deus, você vai aceitar a correção do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele corrige aqueles a quem ele ama. E açoita aqueles que eles têm como filho. E os filhos obedecem, os filhos aceitam a correção. O João Batista, a Bíblia diz que nunca nascido de mulher, nunca houve um profeta maior do que o João Batista. Por que ele perdeu a cabeça dele? Por quê? Ele confrontou o pecado lá do Herodes, que a mulher que não era dele. Porque o homem ou uma mulher de Deus, a palavra de Deus nunca vai concordar com o pecado, nunca. Esquece isso. Mas se eu estiver em pecado, a palavra vai me confrontar sim. Ela vai botar na minha cara aqui, ó, teu pecado é esse aqui, ó. Você está em pecado. Ela se conserta comigo para a gente andar junto. É isso que Deus vai fazer. Ele vai falar, não, pecadinho, nada. Só vai levar você para o ar, desde sua família. Que isso? Deus não vai fazer isso não, gente. Destruir você e sua família. É até uma maldade o pastor fazer isso. E o pessoal hoje em dia entende tudo errado. Se uma pessoa vê você agindo errado e não te ensinar o certo, essa pessoa não te ama. Ela sabe que você vai para o Hades com toda a sua família e está te massageando o seu pecado. Deus me livre, irmão. Que Deus me livre e guarde, que meu pastor nunca faça isso comigo, que ele continue sempre falando a verdade que ele sempre falou. Às vezes que eu errei, ele falou, Fabi, não é assim. Você é uma pessoa de Deus, mas você está errando alto. Deixa eu te explicar, a palavra está dizendo isso e isso. Ele sempre, quando eu estive errado, ele sempre me corrigiu. Não falando só assim no altar, não, falando pessoalmente. Não, pastor, porque... Ele deixava eu falar. Fabiana, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, amai a vossos inimigos, meu filho. Se você não fizer isso, aí você sai da palavra e complica tudo. Mas fulano fez, mas a palavra está dizendo para a gente amar ele agora. Sempre falou a verdade para mim. Nunca falou para mim, não, é assim mesmo. E eu glorifico a Deus por isso. Que se Ele não me ensina, eu não aprendo, eu ia morrer nos meus pecados. É o que Jesus falou aqui. Vamos lá no livro de João, rapidinho. Antes do João, a gente vai dar uma passadinha. É uma passadinha rápida, lá no Gálatas. Porque você tem que ver que evangelho que você está recebendo. É o verdadeiro ou é o evangelho fajuto que vai te levar para o buraco? Você tem que ver isso, pessoal. O que você recebe? Você não está entendendo que o evangelho errado pode destruir sua vida. É sério, eu tenho muito cuidado com isso, tá? Tem gente que fala lá uns negócios, recebe, coisa que não é de Deus, eu não recebo não, irmão. Sinto muito, não pode levar de volta. Eu só recebo se eu tiver certeza que é a palavra de Deus. Se não tiver, esquece. Por isso que tem um montão de gente sofrendo, um montão de estudo torto, porque a pessoa não está fazendo a sua casa sobre a rocha, a pessoa está alicerçando na areia. O que é areia? Religiosidade, evangélico, não tem nada a ver com Jesus. Aí funciona na palavra, eu sei que funciona. Mas como que você sabe? Irmão, eu vivo isso. Quer ver? Eu já sou um milagre. Hoje eu estava botando meu testemunho lá. Aí tinha umas pessoas falando, caraca, pastor, o que Deus fez na tua vida? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu não conheço Jesus. Eu já ouvi falar, não, Jesus tocou e eu conheço Jesus. Do que da onde eu vim, quem eu era e quem eu sou hoje, o que Deus continua fazendo na minha vida. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu procuro viver na palavra de Deus. Eu procuro não sair daqui.
E outra coisa, quando Deus tem que me corrigir, eu aceito a correção do Senhor. Eu não acho que eu estou certo o tempo todo. Quando você começa a se achar que você está certo, aí é que é o problema, aí que você está errado. No Evangelho é assim, quando você acha que está certo, que você está fazendo tudo certo, aí que você está fazendo errado. Mas por quê? Porque a gente nunca está certo diante de Deus. A verdade é essa. Sempre tem uma poeirinha, uma migalhinha, um negocinho que você faz. Você é dependente da graça de Deus, que é o favor que a gente não merece. E até para obedecer a Deus, você precisa de Deus. Eu falo com Deus, Deus, sozinha eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar a te obedecer, eu estou perdida na minha vida. E outra coisa, eu reconheço o que é o pecado. Pecado é terrível, pecado gera morte espiritual e física, pecado te separa de Deus. Então, quando eu vejo que eu não estou legal com Deus, é porque às vezes a pessoa vê assim, né? Ah, a pastora pregando lá e tal, mas na minha intimidade com Deus, se você visse como é que é a minha oração. Irmão, quando eu sinto que eu estou falhando com Deus, algum pecado, às vezes diante de Deus, diante do homem, eu não faço isso, mas diante de Deus, às vezes eu choro igual criança. Eu falo, não, Jesus, pecado não, porque isso vai me afastar do Senhor, se eu me afastar do Senhor, acabou minha vida, tu é minha vida. Eu falo para Jesus, Jesus, o Senhor é a minha vida, se eu te perder já era, acabou tudo para mim. Não tem mais nada nesse mundo para mim não, então eu preciso que o Senhor me ajude a te obedecer. Se tiver um troço errado nisso, pelo amor de Deus, eu tiro isso de mim. Não deixa eu continuar, não. Se tiver alguma coisa suja no meu coração, um troço que não te agrada, o Senhor me limpa, me purifica. Eu peço isso a Deus. Porque se eu andar no erro, no pecado, não tem como, gente. Entendeu? Minha família vai estar com risco. Porque eu sem Deus, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Se eu orar por alguém também vai ficar difícil, até eu orar por vocês vai ficar difícil. Você me pediu uma oração. Quantas pessoas que já me pediu oração, eu já orei? Quer ver? Levanta a mão e você que lembra. Quantas pessoas, quantos de vocês já me pediram oração que vocês estavam passando mal, sentindo alguma coisa, e a dor sumiu, o troço sumiu? Quantas pessoas? Levanta assim a mão. Já? A dona Maria está aí, boazinha, estava com o braço, não foi? Agora, se eu vivo em pecado, como é que eu vou fazer uma oração e a pessoa vai ser curada? Jesus vai falar, vai se consertar primeiro. Você está pensando que eu sou o quê? Eu sou santo. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Eu tenho que andar com Deus. E andar com Deus, eu tenho que fugir da religiosidade, fugir de tudo aquilo que não é dele. Entendeu? É desse jeito. Aí ele está dizendo aqui, ó, fugir do orgulho. Tem gente que é muito orgulhosa, porque Deus usou a pessoa que faz uma coisa, pronto, a pessoa quer ir para o pedestal. Não, o pedestal, quem tem que estar no pedestal é Jesus. Nós somos a ferramenta. Você entendeu? Por exemplo, você pega ali, que nem o Guigui está tocando agora de guitarra ali, né? Aquela guitarra está ali, o que ela está fazendo? Ela é bonitinha, mas ela está fazendo alguma coisa ali? Nada, está parada. Agora pega uma pessoa que sabe tocar muito bem e vai cantar uma canção linda nessa guitarra. Você está entendendo? Aí, poxa, que guitarra linda. Que música linda dessa guitarra. Dessa guitarra não, é de quem está tocando ela. Porque ela em si, ela não pode fazer nada. Agora quem está tocando ela, poxa, que música linda que essa pessoa está tocando. A mesma coisa sou eu. Eu sou como se fosse aquele instrumento ali. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Se sai alguma coisa bonita e alguém é curada, alguém é liberta, isso é Jesus que está me usando, não é eu. Você está entendendo? Então eu não posso tomar o lugar de Jesus. A guitarra fica toda feliz, é só eu. Porque a música sou eu não, ela só transmitiu. Quem tocou foi outra pessoa. Você está entendendo? Tem gente que é muito orgulhosa, e Deus não pode usar. Deus não divide a glória dele com ninguém, não. Eu tenho muito cuidado com o meu coração, não gosto de brandice. O que é brandice? É assim, não estou falando que é ruim, às vezes é bom você escutar uma boa palavra, né? Aí a pessoa chega, pastor, Deus te abençoe, Deus te use, glória a Deus. Mas eu tenho que cuidar para não ficar, sabe?
Às vezes tem pessoas que convidam, vamos pregar, você tem que pregar na igreja X, que lá tem há mais de 700 milhões de pessoas, mas Deus quer que eu vou lá. Ele quer me usar lá, Ele mandou eu ir lá. Tudo isso a gente tem que saber, gente. Entendeu? Não, porque ali eu vou ganhar mais. Ah, mas Deus mandou. Não, então você tem que fazer o que Deus está falando. E ser humilde, deixa o que Deus faz através da sua vida. Você, quando é de Deus, você não precisa ficar mostrando para ninguém que está de Deus, tentando mostrar. Entendeu? Não, mas eu sou de Deus. Não, você não precisa fazer isso, não. As pessoas sabem que você é de Deus. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus que habita em você, a pessoa vê. Tem dois lados que a pessoa vê que você é de Deus. Tem um lado que a pessoa vê que você é de Deus e ela sente uma paz, uma calma, e ela fala para você. Ela até gosta da sua companhia. Poxa, pai, olha, você é uma pessoa que a gente sente, é até bom conversar com você, que a gente sente uma calma, entendeu? Uma tranquilidade. Existe esse lado. E existe um outro lado que a pessoa percebe que você é de Deus, quando a pessoa está com raiva de você. Ela tem uma bronca de você, fica com raiva, fica com inveja, chateada contigo. Mas por quê? Porque a sua santidade incomoda os erros dela. Sabia disso? Às vezes só em você ser uma pessoa de Deus e aquela pessoa vive tudo errado, às vezes ela tenta viver certo igual você, ela não consegue, porque às vezes ela está tentando viver sem a palavra, tem que ser com a palavra. Aí ela fica chateada contigo. Entendeu? Tua santidade incomoda aquela pessoa. Existe esses dois lados do evangelho. Entendeu? Uma pessoa vai gostar, essa pessoa não, ou ela vai ficar com raiva de você, porque ela queria ser como você, mas ela não está conseguindo. Aí fica com raiva. Você está entendendo? Mas por que ela não está conseguindo? O caminho é o mesmo para todos. É a palavra de Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão a mim. E os pastores, o pastor está ensinando como é que é. Deus nunca foi egoísta. Por exemplo, Deus usava tanto Moisés lá no deserto, mas Deus usava Moisés para ensinar todo o povo a se santificar igual Moisés. Deus queria usar todos eles como usava Moisés, Josué, os discípulos. Entendeu? Deus não faz acepção de pessoa, não. A vontade de Deus é que todos estejam na presença dele. Mas vai do coração de cada um. Tem uns que têm um coração mais quebrantado, aceita melhor, tem outros que não aceitam muito bem. Tem uns que é mais fácil de obedecer, outros é meio mais durinho de coração, depende da pessoa. Um crê mais, o outro crê menos. Depende do coração da pessoa. A palavra de Deus diz que a semente que foi semeada é a mesma. As terras diferentes. Teve uma que foi a terra que estava com espinho, a outra foi a terra que estava com pedregais, né? A outra era a terra que estava boa. Então a Bíblia diz que um deu fruto a 30, outra a 60 e a outra a 100. Então depende do coração da pessoa, tá vendo? É isso. Então lá no livro de Gálatas capítulo 1, lá no Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha como é que você tem que ter muito cuidado com o evangelho que você aprende. Porque se você aprender errado, você pode se perder para sempre. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, tinha um homem lá, acho que era Teudas, né? Ele começou a pregar o evangelho tudo distorcido. E foi cerca de uns 400 homens que largaram o evangelho que Paulo estava pregando, que era o certo, e foram pela cabeça do Teudas. A Bíblia diz que se perdeu o Teudas e os 400 homens que foram com ele. Você está entendendo? Você precisa fazer uma escolha, ficar com o que está certo. E às vezes o que está certo é a minoria, tá? Não pensa você que o que está certo era a multidão, não. Porque quando o Elias, acho que foi Elias, né? Ele foi orar para cair fogo do céu, era ele, um profeta de Deus, um profeta de Deus contra 400 profetas de Baal. Era um de Deus contra 400 profetas de Baal. Então você tem que ter cuidado.
Pastor, mas o que é profeta de Baal? Profeta do diabo, né? Porque Baal era um espírito maligno que ele servia lá. Era um profeta de Deus contra 400 profetas de Baal. Nem sempre a multidão que está certa, não. Está certa é a Bíblia. Você imagina naquela época a quantidade de fariseu, mestre da lei, escriba que existia. Saduceus, religiosos, que estavam fora da palavra. Quanta quantidade não devia existir, gente? Eu acredito que era muita coisa. E Jesus só tinha 12 homens para evangelizar o mundo. Nem 12, ele tinha 11, porque um já estava corrompido. 11 homens. Contra o mundo todo, que estava todo mundo fora da palavra. Você está entendendo? Agora, religiosos tinha muita balde. Muito saduceu, mestre da lei, mas que eram mesmo de Jesus, que conheciam mesmo Jesus, conheciam mesmo a palavra, eram 11 homens. Entendeu? Aí depois surgiram uns lá que começaram a seguir Jesus, porque viram a multiplicação dos pães. Começaram a seguir Jesus por causa dos pães. Até Jesus falou isso para eles: ó, vocês não têm que me seguir por causa do pão que perece. Entendeu? Eles começaram a ver, vão andar com Jesus, que a gente vai ter comida à vontade. Ele falou: não, vocês estão pensando errado, vocês têm que buscar o pão que é do céu. Aí começaram a seguir Jesus, mas lá na frente começaram a achar muito difícil o discurso de Jesus. Ah, não gostei não, senão eu vou ter que amar o inimigo. Se só olhar para Bernadette a gente está cometendo um adultério, não, é muito difícil. Tem que perdoar, Jesus roubou meu gado, eu tenho que perdoar ele. Não tá difícil. Você já disse, cara, não, vamos voltar lá para o Saduceu lá. Aí eles saíram. Dura para nós esse discurso. Já não andavam mais com Jesus. Ficaram 12. Só 12. Um já estava corrompido, estava no meio. E Jesus falou para ele assim: queres vocês ir também? Aí Pedro, que já tinha abrido os olhos dele, falou: para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Tipo assim, a gente pode até ir. A gente vai ficar sendo enganado com aqueles bobão lá na religiosidade. Como é que a gente vai ser salvo depois? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Jesus já falou, né? Ninguém vem ao Pai senão. E o Pedro entendeu isso. Ele falou: não, só tem um caminho que me leva a Deus. É essa porta estreita, eu vou ficar nessa aqui mesmo. Agora os outros foram tudo para larga. Pastor, o que aconteceu com isso? Só Jesus sabe. Mas se converteram depois, eles foram salvos. Se não, deve estar lá na larga até hoje. Então, lá no Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele está falando assim, ó, vamos lá. A inconstância dos Gálatas. Sabe o que é inconstância? O que é inconstância? Eles não continuavam firmes. A Bíblia diz que a gente tem que perseverar no Evangelho. A Bíblia diz que os convertidos lá no livro de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos da palavra. Eles eram inconstantes, eles não se firmavam. Uma hora estava aqui, outra hora ouvia lá, não sei o que estava lá, outra hora eles não estavam firmes. Aí ele está dizendo assim, a inconstância dos Gálatas, e Paulo indica a autoridade divina do seu apostolado, da sua doutrina. Ele disse assim, ó: maravilha-me que de tão depressa, é isso? Maravilha-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, não é isso? Porque quando você tem que entender, não é aquele que chamou só para graça, você tem que entender o evangelho que funciona na sua vida. Não adianta você ter um evangelho que não funciona, irmão. Você está entendendo? Eu tenho 10 isqueiros na minha casa. A senhora tem? Não, estou dando um exemplo. Tenho 10 isqueiros na minha casa, figuradinho lá. Tudo novinho, mas só um funciona. Por que eu tenho 10 isqueiros se só funciona um?
tem de esquerda, para quê? Se só um é que funciona. Então, para que eu vou ficar me enchendo de religiosidade, doutrina, um montão de coisas, se aquilo ali não está me levando a nada? Eu tenho que ficar com o que funciona. Com aquele que liberta, aquele que cura, aquele que dá resultado na minha vida. Mas por que algumas pessoas não querem o que funciona? Por que você acha? O que funciona é a porta estreita. O que funciona é renúncia. O que funciona é você tem que obedecer. Você está entendendo? O que funciona é na obediência. Você tem que se esforçar para obedecer a Deus. Esse é o que funciona. Mas os outros é fácil. Você não precisa perdoar. Você pode viver do jeito que você quer. Você não precisa mudar. A verdade é essa. Mas também esse evangelho não funciona. A família não vai se converter. Pastor, é uma praga? Gente, não é praga, não, é Bíblia. A Bíblia diz que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, teu cuidado de fazer o que Ele está falando, aí sim, todas essas bênçãos, as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, é para aqueles que obedecem, pessoal. Tu nunca vai ouvir na Bíblia que Jesus abençoou alguém, falou que ia abençoar, que a pessoa não pecar no erro. Não. Tu vai sempre ouvir o evangelho de arrependimento. Arrependei-vos, seja perdoado nossos pecados. Arrependei-vos, pois para que venha os tempos de refrigério na sua vida. Entendeu? É tudo isso. Que ele diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, você está entendendo? O evangelho de Cristo é um evangelho de conserto. Nunca vai ter que Deus vai te fazer tudo na tua vida você em pecado. Gente, eu não conheci, você mas nem conhece o evangelho, não. Se eu tiver pecado em pecado, Deus vai me abençoar assim mesmo. Eu não conheci o evangelho, não, gente. Perdoa. Se eu estiver com ódio de alguém, eu não perdoei alguém, ou eu estou fazendo tudo o contrário da palavra, não tem, eu estou indo contramão da palavra, gente. E hoje, muitas pessoas, elas são enganadas. Sabia disso? Porque elas não enxergam que elas estão sendo enganadas. Porque elas acham que podem viver uma vida longe de Deus, separada de Deus, no pecado, e Deus vai agir do mesmo jeito. Isso é uma religiosidade, gente. Isso não é ser um cristão. Por que religiosidade? Você está se enganando a si mesmo. Você tem que ter intimidade, comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós. Não pode ser fora da palavra. Fora da palavra é uma ilusão. Ah, mas está tudo indo bem nada, irmão. Indo bem, mas também você não anda. Você está ali já há 10 anos. E Deus está te dando tempo, você mudar, você se aproximar mais dele, entendeu? É isso que funciona. O que funciona é a palavra de Deus, é a verdade. Isso funciona. E a verdade, ela opera na sua vida, mas as bênçãos do Senhor, elas são simplesmente os frutos da obediência. Se você anotar até isso na tua casa, as bênçãos é o fruto da obediência. Toda pessoa que obedece a Deus, Deus honra. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o que você está fazendo, aí Ele vai lá e honra você. Você está entendendo? As bênçãos é fruto da obediência. Se eu não obedeço, eu não colho as minhas bênçãos. Você está entendendo? Tudo tem uma obediência por trás. Quando você vê uma pessoa vencendo, é igual a família. Quando você vê os filhos, tudo se achegando, você vê... É porque essa pessoa ela se esforça para obedecer e para crer. Você está entendendo? Que Deus ele não é injusto, Ele vai fazer. Pastor, mas quando você vê aí 10 anos, uma pessoa 20 anos dentro da igreja, ninguém se converte, os filhos não se convertem, irmão, alguma coisa você não está entendendo do Evangelho. A Lídia, ela estava muitos anos na igreja e ela ouvia a palavra de Deus, porém, ela não entendia, o coração dela era fechado,
Por isso que a família dela não era salva ainda. Quando se abre o coração para entender, para obedecer, as coisas acontecem. Entendeu? Às vezes a pessoa serve a Jesus no automático, isso não funciona. Eu tenho que ir para a igreja, vou fazer algo de Deus, vou voltar para casa. Não é isso não, você tem que obedecer, criatura, o que Deus está falando, senão você vai ficar agarrada ali toda a vida. Eu posso vir aqui na igreja, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu posso ficar o dia todo aqui pregando. Tá fino aí, gente, vou orar para todo mundo, vou pregar, não sei de onde. Eu posso fazer muita coisa para Deus, mas se eu não crer nele e não obedecer, eu posso vir aqui servir a Deus, fazer coisas incríveis para Jesus, e a minha família não ser salva, nada para me dar certo, porque eu não estou crendo nem obedecendo. Você está entendendo? Não é isso não, você precisa, primeiramente você tem que crer. Às vezes a pessoa também ora a Deus no automático. Senhor, meu Deus, meu Pai, é isso. Você já está até acostumado a orar por aquilo ali, mas você não está crendo. Você já se habituou que aquilo vai ser assim, pronto. Zequinha daquele jeito. Então, se Zequinha mudar, você vai continuar orando pela mesma coisa que Zequinha, porque você já acostumou a orar. Entendeu? É uma coisa automática, não é mais aquela. Então, o evangelho não é isso. Você tem que se esforçar para crer e para colocar em prática o que Deus está falando. Aí as coisas começam a acontecer. Glória a Deus, e acontece mesmo. Às vezes, coisas de anos que você. Ah, meu Deus, você achava que não tinha jeito, acontece. Entendeu? É a mesma coisa a oração. A oração, a oração ela funciona desse jeito. Tem coisas que você vai orar a Deus e você tem que ter paciência, porque é no tempo de Deus. Estão entendendo? Mas tem coisa que já era para ter acontecido. Mas por que não aconteceu? Porque você está numa religião, né? Você está naquele negócio de você orou, mas não está mais na hora de orar, você está na hora de você crer, colocar sua fé em prática, mas você não entendeu isso. O dia é hoje, a hora é hoje, então você quer ver uma doença. Às vezes eu vou orar por pessoas que ficam assim, mas é porque é no tempo de Deus. No tempo de Deus eu vou ser curada. Tadinha, essa pessoa está numa ignorância terrível. Porque o tempo de Deus para uma pessoa ser curada é agora. Deus não vai deixar a pessoa ficar capengando, cheio de dor. Um dia eu te curo, não existe isso. Então tem coisas que é para esperar, tem coisas que não, tem coisas que você tem que tomar posse. Que é para já, mas você não está entendendo, você está olhando, a sua visão está lá na frente. Um dia, e Jesus está querendo te dar o troço aqui, você está um dia, o dia é hoje, aí você não crê, você perde sua bênção. Entendeu? Funciona desse jeito. Então ele está falando aqui, maravilha de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas se alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, é o que mais tem aí, que eu estou transtornando o evangelho de Cristo. A gente escuta cada coisa que a gente fica assim, até de boca aberta, vê se eu estou ouvindo isso mesmo. É igual esse negócio de internet. Esse negócio de internet está acabando o café de um montão de gente. Não adianta muita gente falar que a pessoa não entende, continua fazendo, só esperar Deus abrir o olho da pessoa. Está acabando com um montão de gente, é um evangelho de ódio, sabe? De raiva, um incentivando o outro a ter ódio do outro, um incentivando o outro a ter raiva do outro, é uma coisa terrível. Virou um palco de piada. Pegam a palavra de Deus, ficam brincando com a palavra de Deus, brincando porque você quer usar uma palavra para ficar dando piada para o outro. Me tratou mal, aí vai lá, o homem que trata mal a mulher. Funciona desse jeito. Tem que ter cuidado com isso, gente. A palavra de Deus não é para ficar brincando com a palavra, não. A palavra de Deus é coisa séria. Tem gente que fica assim, pastor, por que você não faz isso, não prega aquilo, não prega não? Eu fico quieta na minha. Se eu sentir no coração que é de Deus eu pregar, Deus
vai lá, me dá aquela revelação, vai lá e fala. Eu falo, mas se Deus falar, não fala, eu não falo. Não adianta a pessoa querer me futucar. Não, porque a senhora sabe, que a senhora vai falar, que o fulano vai entender, que não sei o quê. Não. Vou falar para mostrar para os outros que eu sei, nada disso. Eu não tenho esse negócio com você. Eu senti, tem coisas que às vezes eu estou vendo que a pessoa está fazendo errado, Deus já me usou para falar, a pessoa insiste, eu não falo mais nada. Você está entendendo? Porque se Jesus não convenceu a pessoa a obedecer, tu acha que eu vou convencer? Só que ser um pastor não é muito fácil não, gente. E quando você está vendo que a pessoa está fazendo tudo errado, vai se dar mal. Você já avisou. Quando você vai avisar, o Espírito Santo fala agora, deixa ir. Se eu bater um abismo ali, deixa cair no abismo. Vai se escangalhar, vai se quebrar todo, mas eu vou poupar a vida e vai aprender, porque esse aí ou essa aí só aprende com erro. Não foi do que. Você está entendendo? Tem uns que é assim, não adianta. A pessoa já quebrou a cara mais de 10 vezes, mas Senhor, mas já é 100 vezes que quebrou, deixa quebrar sem ter favela. Fazer o quê? Não quer ouvir, deixa quebrar. Uma hora, uma das duas, ou cansa de quebrar ou se converte. Não, se quebra de vez, não se converte de vez, dá um jeito. Porque, gente, pastor e pastora não vai falar um negócio para você que não é, pessoal. Quantas pessoas já falei, irmão, você está fazendo, né? Está errado. Não, sei o que eu estou fazendo, então vai. Uns têm a dignidade de chegar e falar, eu fui e quebrei a cara, deu ruim. E outros quebra a cara sozinho, não fala nada, fica sem graça. Não vou nem falar com a pastora que deu ruim, nem com o pai, já deixa quieto. Mas ela sabe que deu ruim. Você tá entendendo? No coração dela, ela sabe, meu Deus, o pastor me avisou. Quantas vezes aconteceu isso comigo? O pastor falou, eu dei uma de teimosa com o pastor. Depois eu quebrava a cara e ficava quietinha, toda sem graça. O pastor avisou. Mas eu sabia que eu me dei mal porque eu desobedeci. Sabia que a gente tem uma unção? Fala com a gente. Tem. Toda pessoa tem uma unção. O Pedro, Jesus falou para ele, Pedro, o galo cantará o quê? 3 vezes, né? Ou não canta? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E o Pedro, eu? Ui, Senhor, isso aqui eu morro com o Senhor. Isso aí aconteceu. Depois foi certinho ele negando Jesus lá. Eu não conheci o homem, não. O galo cantou, ele lembrou. Quando ele lembrou do que Jesus falou, ele saiu dali e chorou amargamente. A Bíblia fala isso. Mas por quê? Porque toda vez que você peca, na hora é maior empolgação. Preste atenção para você entender como é que é o pecado. Na hora é maior empolgação da tua carne. Não, você vai lá, vai fazer, vai acontecer, vai ser bom, você vai. Mas depois que você peca, bate uma tristeza, um arrependimento. E aqui no Pedro, ele saiu dali e chorou amargamente. Por quê? Porque você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Então te bate logo uma tristeza. Depois, o que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? Uns pegam essa tristeza, ora, transforma em força para não fazer mais. E outros eles já se habituaram, já se acostumaram com a tristeza já é até uma companheira, a pessoa continua fazendo a mesma coisa também. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, irmão, a pior coisa que tem é a teimosia, o pecado. O pastor nunca vai dar um conselho a você para te fazer mal a você. Ele pode sim virar seu inimigo. O pastor pode virar seu inimigo. Que isso? Não que ele queira, mas por falar a verdade. Por que a mulher de Herodes pediu para mandar arrancar a cabeça de João Batista? O que João Batista fez com ela? O que ele fez com ela, pessoal?
ele estava tentando tirar eles do pecado, só isso. Então, muitas das vezes, nós nos tornamos inimigos por querer tirar a pessoa do pecado. Aqui na igreja, já teve uma pessoa, eu não estou citando o nome, teve uma pessoa que, há um tempo atrás, ele saiu da igreja. A pastora, o que a senhora fez? Só porque ela veio me fazer uma pergunta, eu respondi a verdade. Ela estava chateada com uma pessoa e veio falar comigo, que já estava cansada de perdoar, que não sei o que era para ela fazer. Eu falei, irmã, a palavra de Deus diz, Jesus falou para o Pedro, né? Pedro perguntou assim, quantas vezes eu devo perdoar? 7? O que Jesus falou? Não te digo 7, mas te digo, Pedro, 70 vezes 7. Então, irmã, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que a gente deve amar aos nossos inimigos. E a irmã cheia de ódio, cheia de revolta. Ah, não, pastora, não, eu já perdoei. Se continuar assim, eu saio da igreja. Eu falei, irmã, eu como sua pastora, vou te dar um conselho que eu gosto muito de você. Se fosse você, eu não sairia da igreja. Porque quando você se afasta de Jesus, aqueles espíritos voltam 7 vezes pior para a sua vida e para a sua família. E a irmã raiva, aquele espírito de raiva, sabe, raivento, aquele ódio, não concordou com o que eu ensinei a ela. Ela foi embora com o ódio dela, está lá sofrendo. Está fazendo o quê? Até para mim, até aí ela estava muito bem comigo. Quando ela veio me pedir esse conselho, que eu dei esse conselho a ela, até foi do meu lado e ela me mirou. Ficou chateada até comigo, porque eu ensinei ela mal inimigo, eu ensinei ela a perdoar. Agora você me diz, o que eu fiz de ruim com ela? Eu ensinei o certo, que está escrito na Bíblia. Mas se ela não aceitou, pastor, se ela tem chateação com ela, eu não. De maneira nenhuma. Vê ela, abraço ela, converso com ela. Mas a minha imagina assim, irmão, ela está prejudicando ela mesma. Não é a mim que ela está prejudicando, nem Deus, entendeu? Ela está prejudicando ela mesma, porque se ela viver no pecado, infelizmente ela vai viver afastada de Deus. E eu fui um instrumento usado por Deus para tentar ajudar ela a permanecer com Deus, mas se ela não aceitou, fazer o quê? A raiva dela todo mundo não fica não. Eu oro por ela todo dia, mas infelizmente o demônio jogou ela contra mim porque eu falei a verdade. Um pastor que fala a verdade, ele não é só amado, não, ele é odiado também. E se ele for amado por todo mundo, tem alguma coisa errada com esse pastor. Ele não é de Deus. Todo mundo fala bem do pastor, todo mundo ama o pastor. Ninguém fala mal daquela igreja, ninguém fala mal daquele pastor. Tem alguma coisa errada, essa pessoa não é de Deus. Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, os profetas foram perseguidos. Por que eu não sou perseguido? Então tem alguma coisa errada comigo, então eu não estou falando a verdade. Se eu estiver falando a verdade, vai ter aqueles que ficam até com raiva, saem da igreja espumando, mas se eles são de Deus, eles se convertem. Mas tem outros que não, tem outros que ficam com raiva mesmo. Eu, quando comecei na igreja, tinha uns espíritos que agiam na minha vida, e quando eu ia para lá, eu saía da igreja com ódio do pastor. Sério? Porcaria, não vem mais nessa igreja. O pastor está pensando que é só ele que é assim. Está jogando piada para os outros, mas nada. É que a palavra que Jesus usava, ele mexia certinho com meus pecados. Entendeu? E eu chegava em casa revoltada, lá não volto mais. Aquela raiva, sabe? Mas eu andava para um lado, andava para o outro, daqui a pouco o Espírito Santo começava a falar comigo. Fabiano, o pastor te ensinou errado. Não está escrito na Bíblia. Para pensar direitinho se você não está fazendo tudo errado. Aí eu começava a meditar, aí eu ia, quando você é de Deus, você aceita, né? Eu saía chateado, mas aí Deus me convencia daquilo ali, eu pedia perdão a Deus. E aí, pastor? E aí, no outro dia, estava eu lá de novo. E assim, eu ia indo. Não foi fácil me converter, não. O diabo tentou de tudo me tirar da igreja. Depois ele começou a botar na minha cabeça que as pessoas não gostavam de mim lá. Olha lá, ninguém gosta de você. O diabo tentou me tirar
de lá de tudo quanto é jeito. Aí não conseguiu, aí depois começou a usar pessoas, que essas pessoas nem estão lá hoje, mas começou a usar pessoas dentro da igreja para me perseguir. Para me perseguir. Eu já era obreira, o pessoal ia me humilhar, entendeu? Ei, você não é obreira? Por que isso aqui está sujo? Começou a usar a pessoa para me perseguir, para ver se eu saía de lá. Aí eu orando, aí não adiantou, ele começou a usar umas pessoas disfarçadas lá, outros obreiros disfarçados para me falar mal dos outros, falar mal do pastor, para ver se eu caía nessa. O diabo era terrível. Aí não adiantou, ele tentou me jogar contra o pastor. Ele, tá vendo? O pastor fala com todo mundo, menos com você. Entendeu? Ele tentou fazer eu tomar a chateação do pastor. Mal o pastor abrir a boca, lá já vai jogar piada. Quer ver? Vai falar só para você. Gente, é terrível. Aí eu percebi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que orar e jejuar, isso é um demônio. Aí eu comecei a orar e jejuar, falei assim, eu quero amar o meu pastor, assim, com o amor de Cristo. Não deixe o diabo me jogar contra ele, não, isso é um laço. Eu quero ter o coração que me dá vida. Ele diz, quem tocou no ungido de Deus, e Deus me livre disso. Aí eu lembro até hoje que eu comecei a orar, jejuar todo dia. Aí aquele espírito saiu da minha vida, passei a me dar bem com o pastor. Aí eu ria, brincava com o pastor, mas não tinha mais aquela chateação. E quando Deus usava lá o pastor para me corrigir, eu já aceitava melhor, já não saía de lá revoltada, entendeu? E foi mudando, mas foi uma luta, o diabo queria me tirar de lá de qualquer jeito. Coisa séria. Eu lá anos esperando uma bênção, chegava uma pessoa num dia, no outro dia a pessoa era abençoada. Eu falava, ué, Deus, e eu que estou aqui? Eu estou aqui um tempão, igual aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Eu que estou aqui servindo o Senhor um tempão, nunca te abandonei, nunca ganhei um bezerro cevado. Nem esse teu filho aí, ó, lá do mundão, já ganhou uma bênção, eu aqui ralando, orando, jejuando. Parecia que eu era a última da fila. O pessoal chegava, era abençoado, e eu lá esperando. Igual o Jair esperando lá na fila. Gente, vai ser tudo isso. Deus ficou olhando, vamos ver se ela vai esperar, se ela vai ter paciência, se ela vai me abandonar. É sério, né? Então lá no livro de, vamos lá, ele está falando assim, mais ainda que nós mesmos, um anjo, mais ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o que, pessoal? Anátema. Sabe o que é anátema? Maldição. Tem evangelho, outro evangelho diferente do de Jesus, é uma maldição. Mas por que é uma maldição? Porque não é o verdadeiro, só existe um evangelho verdadeiro, gente. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vários evangelhos, existe um evangelho. O que não é de Deus é uma maldição para a sua vida, que vem para te destruir, não vem para te trazer para diante de Deus. Por que é uma maldição? Porque vai te ensinar errado. Jesus está mandando você amar seu inimigo, o outro evangelho vai dizer que não é assim, bem assim, não. Tem pessoas que você aí está te ensinando errado. Aí ele está dizendo aqui, ó. Assim como vos diz, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além dos que já recebeste, seja o que? Anátema. É isso? É uma maldição. Você está recebendo uma maldição na sua vida. Aí ele está dizendo, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, todos os apóstolos da Bíblia, nunca pregaram o evangelho querendo agradar pessoas.
Você está entendendo? Não é que a gente não gosta de você, não quer agradar você, não é isso não, porque é um pecado se um homem ou uma mulher de Deus fazer isso. Você está vendo que a pessoa, por exemplo, se passar ali, tem uma cobra ali, vai te picar. Você está vendo a cobra ali, você não vai avisar a pessoa. É uma maldade isso, ó. Cuidado que a cobra te picar é venenosa. Você está entendendo? Então não existe. O Evangelho de Cristo é a palavra de Deus que é ensinada para você vencer. E você precisa fazer força para entrar no reino do céu. Tudo com Deus é obediência. A sua família precisa ver Jesus em você. Você está entendendo? Funciona desse jeito. A Natasha hoje, ela veio para o culto. Não veio? Ela acordou hoje ela acordou primeiro do que eu. Não acordou primeiro do que eu? Você acordou primeiro do que eu. Quando eu acordei, você já estava se arrumando. Eu te chamei você para vir para o culto? Chamei. Então a tua família, eles têm que vir voluntariamente. Não precisa você ficar em cima, cobrando. Eles têm que ver Jesus em você. Agora eu não vejo, Natasha, ó, fecha a igreja que hoje eu não vou no culto não. Vou só quarta-feira. Quarta-feira, não vai dar para mim aqui não. Eu vou sexta, uma vez por semana, tá ótimo. Meus filhos também vão sexta, tudo assim. Eles não vão ter compromisso com Deus. Eles não vê, eu quando pego meus pagamentos lá, eles não vê eu contando meu dinheirinho e separando meu dízimo para entregar ao Senhor. Eles também não vão ser fiel a deles. Você está entendendo? Então a gente tem que ter firmeza com Deus para Deus poder operar na nossa vida. Às vezes é muitas falhas, pequenininhas. Às vezes a pessoa pensa, a pastora não beba, não fuma, não cheira, mas a pessoa... É que nem eu falei, às vezes a pessoa não tem um compromisso sério com Deus, não tem uma igreja certa, não tem os dias de culto, que é os compromissos dela certo com Deus. É aquele encontro com Deus para ouvir a palavra. A pessoa não é sóbria. Ela não é sóbria. Sabe o que é uma pessoa que não é sóbria? Você não vive focado no que, na direção de Deus, porque a palavra de Deus está te orientando. Você vive pela tua cabeça. Você vive, o dia a dia, você faz o que se dá na tua cabeça. Você não tem aquela orientação do Espírito Santo. Peraí, eu devo ir. Pai, é para mim se cuidar, não é para mim. Senhor, me dá força, que hoje eu vá lá, usa lá o pastor e a pastora, fala comigo hoje. Deus, essa pessoa me xingou, jogou praga, me ajuda a perdoar ela, senão eu vou estar no erro. Você está entendendo? Você tem que andar segundo a vontade de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus te dirigir. Peraí, isso aqui é para me falar? O que eu devo falar? Não é para me falar isso aqui. A Bíblia diz que todo homem seja tardio para falar e rápido para ouvir. É a obediência, seu pastor. Ontem eu falei com o pastor, pedi uma oração ao pastor, aí o pastor foi me deu um conselho pelo WhatsApp. Aí eu estou lá fazendo comida, estou meditando o conselho que ele me deu. E eu tenho aquele temor no meu coração. Peraí, se Deus usou ele para falar, eu tenho que prestar atenção nisso aqui que ele está me aconselhando. Eu sou uma pessoa que eu escuto conselho. Eu não sei, eu já sou pastora também, o pastor está pensando, não, Deus me livre também. Não, nada disso. Não. Um dia eu saí lá da igreja, o pastor não sempre fala isso não. Eu saí de lá, na paz, a paz normal, mas um dia eu saí de lá e ele falou assim, Fabi, quer um conselho? Pega o carro, pega as meninas, vai direto para casa. Não foi o que ele falou? Você lembra disso? Um dia desse lá na Santa Ceia? Vai, porque aqui está meio assim, ó, de cai essa chuva, Deus está dando uma oportunidade de a gente chegar em casa. Eu peguei o carro, o carro. Agora não, o pastor falou, vamos fazer um rancho lá na Iguaçu? Não, pelo amor de Deus, eu sou meio esquisita. Entendeu? Eu não obedeço, sei lá, eu sou meio estranha. As coisas de Deus é com obediência. Peguei o carro, eu vou embora para cá. Aí acontece um troço comigo aí de noite na rua, eu vou falar, poxa, Deus usou lá o pastor e eu não quis obedecer. Entendeu? Funciona desse jeito. Da outra vez ele falou assim, Fabiana, pega o carro, minha filha, vai direto para casa.
Aí o que eu fiz? De vez de eu ir direto para casa, eu parei com o carro ali perto daquele. Vão ali comprar um lanche, não foi? O que aconteceu no meio do caminho? Oi? Troço no carro enguiçou lá, irmão. Ficamos engasgados lá, o carro ia sair de jeito nenhum. Não era esse carro, não, aquele Peugeot que estava. Irmão, eu. Dá uns tapinhas no. Como é que é o nome daquilo? No arranque. Dá uns tapinhas no arranque que pega, mas vai ser espancado o arranque. Tava quase arrancando o arranque fora. Aí sabe o que eu lembrei dentro do carro? O que eu lembrei? O pastor falou o quê? Pega o carro, vai direto para casa. Onde que eu estava? Eu saí dali, mas foi uma luta. Cheguei em casa tarde, cansada, estressada de tanto tentar pegar aquele carro pegar. E eu já estava quase ligando lá para poder. Estava quase ligando, não, já estava quase. Falei, do jeito, se não pegar, já tem que encostar ele aqui, fechar ele e vou embora, pegar o Uber. Estava quase indo embora do Uber. Aí quando eu me arrependi do meu erro, né? Eu lembrei disso, meu Deus, você ainda falou que era para ir embora para casa. Aí eu fui lá pedir perdão a Deus lá. Eu decidi vir embora para casa, meu carro pegou. Aí o que você fez? Eu vim embora direto para casa, esqueci teu lanche. Entendeu? O carro pegou, agora vou fazer igual para soltar luz. Meti o pé, passei correndo na frente do lanche e vim embora. Triste quando a gente não obedece. Entendeu? Sei lá, Deus está usando ele. De repente alguma coisa, um livramento que Deus está querendo te dar. Coisa, às vezes uma palavrazinha que Deus está falando para você não fazer. Tu lembra o que Deus falou para o profeta novo? Tu vai lá naquela cidade lá, mas não come pão nem bebe água. E nem vem pelo mesmo caminho que você foi. Coisinha boba, né? Não come pão, não bebe água, não também. Só que aquilo ali custou a vida do profeta novo. Ele desobedeceu e acabou morrendo. Pastor, mas por que Deus falou para ele não comer pão nem beber água lá? Eu sei lá. Deus não vai ficar te explicando as coisas. Ele vai mandar e a gente obedece. Já viu que vocês que são aí pais daquela época? Lá de trás? Os pais lá de trás não ficavam dando explicação aos filhos, não. Mas por quê? Porque nada. Porque eu estou mandando. Acabou. Entendeu? É assim, não era assim os pais de antigamente? Por que nada? Porque eu estou mandando você ir. Mas por quê? Porque eu quero que você vai. E aí acabou. Entendeu? A gente fica querendo explicação de Deus. Mas por que, Deus, que eu não posso ir por ali? Mas por que eu não posso fazer isso, irmão? Aí Deus vai ficar te explicando por que não. Ele já falou que não, é ou sim ou sim. Pastor, mas eu sou meio teimosinha, então você, cada vez, o Saulo era teimoso. Aí sabe o que Deus falou para Saulo? Saulo, dura para ti recalcitar contra aguilhões. Sabe o que é recalcitar? Teimar. Sabe o que é aguilhões? Ferrão de abelha. Você já levou uma ferroada de abelha? Troço dói. Cada vez que a pessoa insiste, é uma ferroada. Cada vez que a pessoa insiste no pecado, é uma ferroada que ela leva. É um prejuízo. É uma queda. É um troço que ela perde. E aí vai indo. Vamos ver, até quando a pessoa... Tem pessoas que não quer mais. Já levou a ferroada, não quer levar mais. Mas tem outros que já está até acostumado. Aqui, ó. Ainda tem um espacinho aqui para mais um. Então, mais o quê? Tem que consertar, pessoal. Glória a Deus. Funciona desse jeito. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar então em nome de Jesus, amém? Como é que está a Thaísa, Luzia? A Thaísa não é o nome dela? Aquela menina lá que a gente estava orando, que a sua filha falou, pediu oração, estava internada.
que você falou que estava internada, que estava com uma bactéria, se teve um neném. Que estava até lá no grupo de oração, uma que a sua filha pediu oração, que ela teve um neném, tava... Sim, sim. Aham. É? Sim, sim. Aham. Ah, é verdade, a gente estamos orando. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Tudo bom? Sim. Ah, mas aham. Tá amarrado, em nome de Jesus. Sim, sim. É? Ah, nada. Mas essas bactérias aí, isso tem uma vida. Quer ver? Isso aí eu me lembrei agora há pouco tempo. O que aconteceu lá com, acho que a sobrinha, né? Acho que a sobrinha da Guaraciara. Tu viu que ela falou lá no grupo? Que os médicos disseram que tinha uma bactéria resistente e que por causa dessa bactéria ia ter que amputar as pernas dele. A gente repreendeu o que estava dando vida a essas bactérias resistentes, que se não pode resistir o poder de Deus. E o troço saiu, e graças a Deus. E outra coisa, o menino está em casa e está andando, tá? Não. Glória a Deus. Porque ela estava se alimentando, eles tiraram todos aqueles cabelos dela, e ela estava se alimentando, e aí já tinha sido transferido no parto, mal, ela ficou isolada. E aí foi, e ela já estava começando. Sim, sim. Aí já estava falando com a família, que ela estava ela e ela estava com o pai, aí semana passada. Em nome de Jesus. A mal não tem como resistir, não. Tá amarrado. E o bebê? Teve notícia dele? Ela tá quantos mesinhos, bebê? Não tem nem um mês, né? Porque ele deve estar pegando peso. Mas ele tá bem? Porque ele deve estar pegando peso. É igual os bebezinhos da
da Laura, né, que a gente estava orando, graças a Deus eles já saíram de lá, do risco, né, do perigo. Eles estavam ali para pegar pezinho, porque eles nasceram prematuro, nasceram antes da hora. Mas está ali, mas Deus está cuidando. Mas doença, morte, nada disso. Aí a Maísa já mandou mensagem, disse que os neném está tudo gordinho. Glória a Deus. Está tudo gordinho. Sim. Não, tudo bem. E às vezes o bebezinho às vezes nasce prematuro, mas não é uma questão de doença. Nasce um pouquinho antes da hora, eles deixam para poder lá na cama daquele negócio. Não, tem oi? Incubadora. Tá pegando pezinho, entendeu? Mas vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse recado, e pedir, ó Pai, que a mão do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, venha abençoar essas pessoas. Que Deus, em nome de Jesus, toda família seja alcançada pela tua graça, pelo teu poder, pela tua salvação, a tua libertação. E que as portas da prosperidade venham a se abrir, que essas pessoas sejam abençoadas. Pai, nós sabemos que a sua palavra diz que todo aquele que crê, todo aquele que pede, recebe. Tudo é possível que crê. Que não haja dúvidas, nada no coração dessa pessoa que possa atrapalhar, mas que o milagre dessas pessoas venha acontecer. Que elas venham contar grandes testemunhos do poder do Senhor, que o Senhor faz coisas grandiosas. E eu paraliso toda ação do mal na área da saúde, da prosperidade, da família, da salvação da família, em todas as áreas da vida dessas pessoas. E que todas as áreas da vida delas sejam abençoadas. E que o Senhor coloque no nosso coração, Pai, o seu temor, a sua obediência, que a gente seja dirigida pelo teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Eu os abençoo com a glória do seu nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acho, pessoal, se bem que às vezes o bebê é alimentado na tuba, como é que é o nome do negócio? Eles são alimentados ali, né? O médico acho que dá pela sonda questão. Mas eu acho que às vezes eles ficam muito tempinho ali, porque não é a mesma coisa que o bebê mamar no peito. E quando o neném nasce, você já reparou, quando o neném não é prematuro, a vida deles é mamar praticamente. E o leite da mãe, ele é muito rico em proteína. Se tu botar uma semana a criança lá naquele troço lá, não é? Badeira, né? E você deixar a criança mamar uma semana na mãe, com certeza vai ser muito diferente. Oi, meu filho, tudo bom? Márcio, está te chamando ali, é seu filho. É seu filho. Então, o que acontece? É uma grande diferença do bebê mamar na tuba, no peito da mãe e está ali. Glória a Deus, porque deixar lá, o leite tem nutriente, engorda rapidinho. E glória a Deus, mas está na mão de Deus, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Deus abençoe todo o pessoal do Face e do YouTube, em nome de Jesus. E graças a Deus. Selma Oliveira, Deus abençoe, Selma. A paz do Senhor, meu amor, para você e para toda a tua família. Minha mãe também, Deus abençoe a minha mãe. E o Eduardo, Deus abençoe o Eduardo, em nome de Jesus. E graças a Deus.